O Sistema Presbiteriano, escrito pelo autor W. H. Roberts. Esse livro ele vai tratar sobre, o próprio nome dele já diz, como funciona o sistema presbiteriano. Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das igrejas mais tradicionais que nós temos no mundo. É herança da Reforma Protestante, e agora eu vou falar um pouco a respeito do que é falado nesse livrinho. Um livro pequeno, né, bem curtinho, não tem nem 100 páginas, mas ele é muito interessante para te dar assim, uma visão de como é que funciona a teologia e o sistema presbiteriano. Então vamos lá. Para começar, o sistema presbiteriano é um sistema doutrinário da cristandade. É um sistema sólido e logicamente articulado e que expressa o ensino das Escrituras. A ideia fundamental do sistema presbiteriano é a soberania de Deus. O livro busca responder a seguinte questão: quais as características fundamentais do sistema presbiteriano de fé e prática? Então o livro ele é dividido em 3 capítulos. O primeiro ele vai falar sobre a ideia fundamental. Na ideia fundamental ele fala que a soberania de Deus significa o controle absoluto de tudo quanto existe, exercido por Deus. E ele dá uma classificação da cristandade, separando entre racionalistas, liberais, católicos e evangélicos. Ele vai falar que os racionalistas, eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Os liberais dizem que a palavra de Deus está contida na Bíblia, mas negam que toda a Bíblia seja a palavra de Deus. E os católicos, aqui englobando os gregos, os romanos e os anglicanos, afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aceitam as tradições e a voz da Igreja como fontes legítimas de autoridade religiosa ao lado da Bíblia. E por fim, os evangélicos, que vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática. A razão não é norma de fé, mas instrumento de interpretação. Cada pessoa tem o direito de interpretar por si mesma a palavra de Deus com o devido respeito ao Criador. Isso tudo está contido na ideia fundamental do capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar sobre os aspectos principais do sistema presbiteriano. Em linhas mestras a serem abordadas serão as de todas as religiões, ou seja, dividido em 4 elementos aqui, 4 partes, qual seja teologia, dever, culto e governo. Na primeira parte ele vai falar sobre a teologia presbiteriana aqui. Ele vai falar que a exposição do que devemos crer acerca de Deus e das suas relações com os homens. Nossos padrões doutrinários são, primeiro, doutrinas aceitas por todos os cristãos, que são a existência de Deus, a unidade de Deus, a trindade, o plano de Deus, a criação, a providência, a queda do homem, o pecado e o castigo, a liberdade da vontade humana, a pessoa de Cristo, a personalidade do Espírito Santo, a salvação mediante obra do Divino Redentor e a ressurreição dos mortos. Segundo, doutrinas mantidas por todos os protestantes, supremacia das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática, supremacia da autoridade de Deus sobre a consciência humana, sacrifício vicário e mediação exclusiva de Cristo, justificação do pecador arrependido somente pela fé, promoção dos santos para o céu imediatamente após a morte e sua completa santificação no estado de glória. Terceiro, doutrinas caracteristicamente calvinistas, predestinação incondicional, expiação definida, depravação total, graça eficaz e perseverança dos santos. É a famosa sigla TULIP, que são 5 pontos do calvinismo. Muitos batistas, essa é uma observação importante, muitos batistas e congregacionais e alguns episcopais e metodistas são, nesses 5 pontos, teologicamente presbiterianos. Os 5 pontos do calvinismo são apenas a afirmação da soberania de Deus na salvação do homem. Os 5 pontos do calvinismo passam a apresentar os 4 passos do livramento, que são predestinação, redenção, conversão e santificação. A santificação culmina com a glorificação. O arminianismo faz do homem, em grande parte, o árbitro do destino.
A segunda classificação, lembrando que a gente está dentro daquelas 4 classificações. A primeira, teologia, depois agora vamos falar do dever, depois culto e governo. A parte do dever. As principais doutrinas sobre o dever são as que se referem à livre agência do homem, à lei de Deus, ao pecado, à fé em Cristo, às boas obras, à liberdade cristã, aos votos e juramentos legais, à magistratura civil, ao casamento, ao divórcio e ao juízo final. Essas doutrinas se conjugam em ordem lógica com um princípio fundamental da soberania de Deus. A soberania, a lei e a justiça de Deus, em harmonia com a liberdade humana, fazem dos conceitos presbiterianos sobre o dever uma força moral austera e poderosa. O resultado mais glorioso do calvinismo tem sido a criação de consciências tementes a Deus e de cidadãos fiéis à lei. Fé em Cristo e obediência a Deus determinam sempre respeito às leis. A terceira classificação, no caso, o culto. Somente as ordenanças de culto indicadas na Bíblia é que têm autoridade e são obrigatórias. Não há perdão senão para o pecador arrependido e para a obtenção de favor divino não há obstáculo além da incredulidade. E por fim, o governo presbiteriano. Finalidade da igreja é preservar, manter e difundir a verdade de Deus. O poder da igreja é ministerial quando age em lugar de Cristo e declarativo quando interpreta os ensinos de Cristo contidos na Bíblia. Todas as denominações que sustentam as doutrinas essenciais da religião cristã são reconhecidas como igrejas de Cristo. De modo geral, o valor do sistema presbiteriano está: 1. Na teologia. Honra a soberania de Deus sem negar a liberdade humana. No dever, exige obediência a Deus e dá ênfase à responsabilidade do homem. E no culto, exalta a Deus pelas bênçãos que nos confere e afirma o direito de livre acesso ao trono da graça divina. Por último, no governo, encarece a chefia de Deus, chefia de Cristo, ao mesmo tempo em que proporciona oportunidade ao povo cristão de desenvolver sua atividade espiritual. E por fim, o último capítulo do livro, ele vai falar sobre as autoridades do sistema presbiteriano e vai dizer que a Igreja Presbiteriana Norte-Americana adotou os padrões de Westminster em 1729. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, dentre eles a Confissão de Fé de Westminster. Em hipótese alguma, as grandes doutrinas e os aspectos fundamentais do sistema poderão ser eliminados, suprimidos ou abandonados. A Igreja Presbiteriana não é episcopal nem sacerdotal, é fundamentalmente democrática, protestante e calvinista. Cada presbiteriano tem o dever moral de conhecer, aceitar e defender os padrões da igreja e o seu governo. Atos voluntários nos conduziram a esse dever de lealdade. Deve ser lealmente inteligente. Nossa a aceitação do sistema presbiteriano deve decorrer de uma atividade pessoal e voluntária de exame e investigação pessoal. Em regra, o melhor cristão, o mais fiel a Cristo, é aquele que mais lealmente serve à igreja de que é membro. E aí nós terminamos essa resenha, que ficou até razoavelmente longa, tendo em vista o tamanho do livro. Mas é bem interessante porque ele é praticamente um livro manual que vai dizer como que funciona esse sistema presbiteriano. Eu ainda tenho algumas leituras obrigatórias para fazer. Estou lendo agora esse livro aqui, chamado O Pastor Segundo Deus. Esse livro está sendo excelente. Aguardem que logo, logo vou fazer aqui a resenha dele. Então é isso. Tá aqui. Qualquer dúvida, mandem aí. Inclusive nada. Nem sei o que eu ia falar. Beleza? Tá aí a resenha. Forte abraço a todos e até a próxima.